Bom dia, gente. Bom dia para vocês. E a gente vai começar com o livro de Segunda Crônicas, tá? Segunda Crônicas 1. Então a gente vai ler esse capítulo. E eu tô adaptando muitas coisas aqui. Inclusive a gente vai trocar o horário da live. Temos uma nova rotina, um novo jeito de fazer as coisas. Então eu tô... Meu Deus! Quanta coisa a gente tem que mudar. Aliás, a gente tem que mudar tudo. Mas vai ser para o bem, né não? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E mudar é importante e necessário. Então vamos lá, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. E o Senhor tem me levado, Senhor, a mudar. E mudar é muito bom. Porque eu sei que o resultado final será espetacular, Senhor. Obrigado pelas mudanças, obrigado pelo ensinamento, obrigado pelas direções. E que direções o Senhor tem dado. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a continuar, Senhor, na sua presença todos os dias. A ficar diante de Ti com o coração limpo, Senhor, sério e reto. Em nome de Jesus, nos ensina a Tua palavra, ensina aquilo que o Senhor quer para nós. Amém. Gente, bom dia. Bom dia para vocês, tá? Vamos ler? Fala assim. O rei Salomão, filho de Davi, segundo a Crônicas 1. O rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel. Davi, Ana, por favor, preciso de silêncio para eu ler aqui, tá? E o Senhor, seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de 1000 soldados, aos de 100 soldados e às autoridades do governo, aos chefes de família, enfim, a todos os israelitas, que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Então, quando Davi foi para Jerusalém, Davi fez uma barraca, né? Provavelmente uma imitação do tabernáculo, uma tenda de lona, e colocou a Arca da Aliança lá, em Jerusalém. Mas a tenda da presença, ou seja, o tabernáculo original, ele estava em Gibeão e ele continuava em Gibeão. Então Salomão foi em Gibeão adorar e nessa adoração ele sacrificou 1000 touros. Que touros? 1000 touros. E sacrificando esses 1000 animais, o Senhor se agradou dele, tá? Então, ele primeiro deu, sem pedir nada em troca, ele simplesmente deu porque o Senhor era o Deus dele, tá? A quem ele amava, a quem ele adorava, a quem ele servia, a quem o pai dele instruiu que ele servisse. Então, ele falou, né, para esses chefes de família, enfim, todos os israelitas que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, ou seja, o tabernáculo, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. A Arca da Aliança estava em Jerusalém, numa barraca que Davi tinha armado quando havia levado a Arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. O altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, estava em frente à tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus, né, em Gibeão. Ali no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus sacrifício de 1000 animais, que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou, depois que ele sacrificou sem pedir nada, sem sossegadinho, Deus apareceu para ele e perguntou, o que quer que eu lhe dê? Uau! Uau, já pensou que massa ouvir isso de Deus, cara? Deve ser maravilhoso ouvir isso do Pai. Já pensou? O que quer que eu lhe dê? Você poder pedir qualquer coisa na sua vida, você poder pedir, Deus te falar assim, o que quer que eu te faça, né? O que queres que eu te faça? O que é que eu lhe dê?
Cara, deve ser massa demais. Ele respondeu: Tu sempre mostrastes um grande amor por Davi, o meu pai. Deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. Ele está perdido, porque o povo é numeroso, ele é novo e ele não sabe o que fazer. E na verdade, como rei, o Davi deixou ele riquíssimo. Ou seja, ele já tem posses, ele já é um rei, ele já vive bem, ele já tem tudo que um rei tem. Na verdade, ele não pediu dinheiro até porque ele não precisava. Se ele pedisse, seria uma ganância do coração dele. Mas ele está perdido para governar um povo, e um povo numeroso demais. Então ele pede sabedoria. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governar, ou seja, governar o povo. Se eu souber governar o povo, já tá tudo ok. Porque ele já tinha, gente, ele já tinha dinheiro, ele já tinha autoridade, ele já estava no auge do auge. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar esse grande povo? Deus disse a Salomão: visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bem ou honras, a morte dos seus inimigos ou vida longa, eu lhe darei também mais riquezas, bens e honras que qualquer outro rei já teve antes de você ou terá depois. Ou seja, já que ele pediu sabedoria para governar o povo que era de Deus, Deus acrescentou riqueza e bens. Porém, riqueza e bens não são acrescentados na Bíblia diretamente. Por exemplo, quando Abraão, por exemplo, ele não pediu a Deus nada, Deus que ofereceu. Mas quando alguém pede alguma coisa a Deus na Bíblia, não está especificamente assim, Deus deu dinheiro, Deus deu riqueza. Deus dá a sabedoria de possuir a riqueza. Deus dá a sabedoria, as estratégias de conseguir aquilo. Deus nunca dá diretamente dinheiro, até porque dinheiro para Deus é só um papel. Ele deu a matéria-prima, ou seja, nós já somos ricos de tudo que precisamos. Tá? Essa é a mentalidade que a gente não tem. A gente pensa que o dinheiro é a riqueza, mas na verdade o dinheiro é só um papel. A grande riqueza é a matéria-prima por trás de tudo isso. E essa administração da matéria-prima é a sabedoria que Deus nos dá para possuir as riquezas, tá? Então, ó, as riquezas de Salomão. A promessa se cumpriu. Deus deu muitas riquezas a Salomão. A Bíblia fala sobre riquezas de Salomão aí vai falar os textos. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Davi, Ana, por favor. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata e o ouro era tão comum como prata e o ouro eram tão comuns como as pedras. Ou seja, prata, ouro, era tipo, uau, tinha um montão. E havia tanto cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalo de Musli e da Sicília e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerras para reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Ou seja, na verdade, ele comprava, vendia, trocava. Ele fazia as riquezas prosperar e aumentar através de negociar, tá? Ele era um empresário, literalmente. Tá? Ele se tornou um empresário, né? Ele aumentou a riqueza herdada, a herança do pai. Tá? Lembrando que Salomão não construiu riqueza do zero. Salomão administrou herança de rei Davi. Davi construiu quase
do zero, não foi do zero, foi quase do zero, tá? Poucas pessoas na Bíblia pegam quase do zero ou do zero absoluto, tá? Então, por exemplo, José foi para o zero absoluto. José, ele foi vendido como escravo, ele tinha zero absoluto, ele se tornou governador do Egito, ele governou algo que alguém já tinha, mas ele se tornou rico através do governo, tá? Jacó foi para o zero absoluto, foi trabalhar para Labão, e daí, com administração, negociação, ele fez o próprio dinheiro, ou seja, ele administrou as cabras, os bichinhos lá do sogro Labão, e através daquilo, negociando, ele foi aumentando o patrimônio dele, a riqueza dele, tá? Então, existem pessoas do zero absoluto na Bíblia? Existem, mas existe também uma grande maioria que já tinha e que herdou, tá? Então, para qual história você vai olhar e que história você tá vendo de construção de riqueza, é necessário a gente olhar. A gente sempre olha para Salomão, que Salomão herdou. Salomão tinha sabedoria, que ele adquiriu de Deus? Sim, mas ele herdou, ele não veio do zero. José, por exemplo, veio do zero. José governou a riqueza de outra pessoa e aí sim ele multiplicou e fez a própria riqueza. Então, José é um caminho para seguir do zero. Jacó é um caminho para seguir do zero. Tá? Então, a gente tem que pensar em que ponto a gente está. Eu sou herdeira ou eu tenho um patrimônio. Então, você já olha para Salomão, você já olha para Davi, tá? Eu estou começando do zero. Então, vai adquirir os princípios de quem começou do zero. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai buscar princípios de pessoas parecidas conosco. Pelo menos eu penso assim, eu vou buscar os princípios de quem se parece financeiramente, emocionalmente como eu, tá? Que Deus abençoe vocês, bom dia, e a gente vai voltar, né, provavelmente a partir de 7h30, tá? Tá sendo o horário mais previsto, assim, para nossa rotina, 7h30 da manhã, mas eu não vou colocar fixo, né, entre 7 e pouquinho, até umas 8 horas, tá? Geralmente dura 30, 40 minutos, né? Por esse horário, tá bom? Deus abençoe vocês, bom dia e ótimo dia. Fiquem com Deus, tá?